Queridos irmãos, eu quero compartilhar um pouco hoje com vocês acerca dos pregadores engraçadinhos. Esses pregadores que adoram contar piadas e não pregam a palavra de Deus. Eu lembro de uma passagem da Escritura que diz o seguinte: porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ou como tendo comichões nos ouvidos, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Esse tempo já chegou. Quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, de pregadores que querem ser agradáveis ao público em detrimento da fidelidade à palavra de Deus e de comunicar a verdade de Deus, sempre nos lembramos de algumas citações fantásticas de Spurgeon, né? Porque Spurgeon realmente tinha uma mente brilhante, era um cara extremamente inteligente, e uma das maiores virtudes da pregação de Spurgeon era a incrível habilidade que ele tinha de fazer ilustrações. E certa feita ele falou da sua época, já no século XIX, quando os pregadores estavam muito mais interessados em entreter os bodes do que em alimentar as ovelhas. É exatamente esse tipo de coisa que nós vemos em muitos lugares, em muitos púlpitos Brasil afora. E esse tipo de gente acaba ganhando muita fama porque são agradáveis aos incrédulos, em primeiro lugar, porque não confrontam o pecado, não falam sobre arrependimento em suas mensagens, sobre o juízo vindouro, sobre a segunda vinda de Cristo, enfim, não falam sobre o Evangelho, o poder de Deus que transforma vidas daqueles que se arrependem de seus pecados, entregam sua vida para Cristo e são transformados pelo poder do Espírito Santo. Não. Esses pregadores ganham mídia porque são engraçadinhos demais e acabam sendo muito confortáveis, convenientes, agradáveis aos incrédulos. E acabam fazendo muito sucesso por conta desse engajamento que parte dos incrédulos e não dos santos. Então, depois, o passo seguinte é que eles acabam encontrando lugar no coração dos crentes que estão desnutridos espiritualmente. Tá? Então, acaba sendo um meio muito prejudicial de supostamente divulgar a palavra de Deus. Tá? Então, eu quero ler para vocês aqui apenas poucas linhas do que eu escrevi no meu livro Pregando as Escrituras, um manual bíblico de pregação sobre os pregadores engraçadinhos. Os pregadores engraçadinhos, já pensou? Então eu falo sobre vários aspectos aqui, vários pregadores, e no capítulo 3, quando eu estou falando sobre a pregação dos apóstolos, eu faço alguns apontamentos sobre esse tipo de pregador. Vejam só. Virou moda contar piadas nos púlpitos durante as pregações e cultos no Brasil. Os brasileiros, especialmente os nordestinos como eu, são muito bem-humorados e gostam muito de dar boas risadas, graças a Deus por isso. O problema surge quando as coisas são misturadas e confundidas. Estou falando de quando não há discernimento para saber se estamos em um culto ao Senhor e quando não estamos. Isso certamente começa com o problema das definições. Primeiro, muitas pessoas dizem que estamos sempre em culto ao Senhor e confundem-se com isso. Mas precisamos observar a adoração contínua que a Bíblia fala é algo individual e tudo o que fazemos. A termos de definição, o culto ensinado pela Bíblia é quando nos reunimos com os irmãos para adorar, e aí devemos ter total reverência. Culto é aquela reunião em nome de Deus, de modo que nossa adoração individual não deve ser chamada de culto. O culto tem lugar e hora para acontecer. A adoração não. O culto é algo combinado com outras pessoas. A adoração não necessariamente. O culto é para Deus e não para agradar as pessoas, de modo que precisamos observar quais são os elementos desse culto exigido por Deus. Os princípios norteadores do culto são a edificação, a ordem, a decência. 1 Coríntios 14, versos 26 e 40 falam sobre isso. Não há lugar no culto para querer ser engraçadinho, querer ser popular demais. A única graça que deve haver ali é a de Deus, e não a nossa. Sendo bem claro, não devemos nos reunir num culto com o intuito de ficar nos entretendo, mas para prestar um culto reverente a Deus.
Quando penso nos pregadores que adoram contar piadas durante o sermão, lembro especialmente de 3 passagens bíblicas. A primeira delas está em Êxodo 20, verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não considerará inocente quem tomar o seu nome em vão. A segunda passagem está em Atos 7,33. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Estas passagens são claras demais em relação à opinião divina sobre as brincadeiras no culto. O primeiro texto está se referindo a falar o nome de Deus em situações que não expressam a santidade do seu nome, o que implica que diante da presença de Deus não se deve brincar. Já o segundo texto aborda a reverência que Moisés deveria ter diante da presença de Deus. Deus é sério, santo, exige santidade e reverência. Os pregadores não podem brincar com a palavra de Deus, irmãos. Não considero ninguém que brinque em sua pregação algo digno de ser ouvido. A terceira passagem que me vem à mente é 2 Timóteo 4,5. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. O equilíbrio do pastor também está relacionado ao fato de ele não ser um palhaço. Certa vez ouvi um irmão comentar que gostava das aulas de teologia de determinado professor, porque ele era uma espécie de humorista. Lamento pelo aluno, mas principalmente pelo professor, que ainda não entendeu a seriedade com a qual devemos fazer a obra de Deus. Para que não reste dúvidas em relação ao que estou comunicando, não estou dizendo que rir eventualmente durante um culto seja pecado ou que devemos evitar o riso de maneira geral. Estou dizendo que precisamos nos comportar com a seriedade e a formalidade necessárias que um culto ao Deus Criador exige. Deus não nos deixou no escuro sob sua vontade nesse aspecto. Ele diz, Tito 2, versos 7 e 8, que a tua conduta seja exemplar em tudo. Na doutrina mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Minha ideia, irmãos, nesse livro, pregando as Escrituras, especialmente nesse trecho, como uma ideia de maneira geral, não é que a gente não seria pecado dar uma risada ou dar umas risadas durante um culto. Não. Às vezes tem coisas que acontecem que são bem engraçadas no culto, né? O lugar é propício para isso, o ambiente é tão formal e deve ser assim, com muita formalidade, que às vezes quando há uma quebra de protocolo, digamos assim, a nossa tendência é dar umas boas risadas, como quando uma criança fala alguma coisa, ou um amém é dito fora de ordem, quando alguém não prestou bastante atenção ao que estava sendo dito, a nossa tendência é dar algumas risadas. O problema que eu estou levantando aqui para a gente refletir um pouco é quando a mensagem, o coração da mensagem do pregador são as piadas, com o nome de Deus, com a palavra de Deus e com a obra de Deus. Então, é claro, já dei algumas risadas pregando, as pessoas às vezes já deram também, não é o comum, geralmente meus sermões são bem sérios, mas é isso que acontece. Então, o problema é o coração da mensagem, qual é o objetivo do pregador. Também já ouvi amigo meu e o repreendi por isso, graças a Deus, depois de um tempo ele mudou a sua posição, tá, quanto a isso, mas dizer que era um dos objetivos da sua mensagem era divertir o povo. Eu disse, olha, isso aí não condiz com a palavra de Deus, você nunca viu nenhum profeta e nenhum apóstolo, nem muito menos o Senhor Jesus, ter esse intuito em sua pregação ou fazer isso na prática, tá? Então, assim, o problema que eu tenho com os pregadores engraçadinhos é que eles não honram o nome de Deus, a obra de Deus, nem a palavra de Deus. Então, o objetivo de uma mensagem bíblica deve ser a edificação, ao confronto com o pecador, com o nosso próprio pecado e, é claro, a indispensável glória de Deus. Deus será mais glorificado quando nós pregarmos de maneira séria. E pregação é coisa muito séria, gente, muito séria mesmo, porque muita gente vai para a igreja, quer cultuar Deus e espera ouvir um direcionamento da parte de Deus, e o povo de Deus está orando, pedindo a Deus que Ele envie uma mensagem
através do pregador e também, eventualmente, através dos louvores, que ouça as orações, enfim. Geralmente, o povo de Deus faz isso. Coloca diante de Deus todos os elementos, todas as partes do culto, tá? E esperamos, eu também, como servo de Deus, espero ouvir a voz de Deus, que é uma pregação fiel às Escrituras, corretamente contextualizada, corretamente aplicada à mensagem, no poder do Espírito Santo, é o que nós esperamos. Aí vem um gaiato que não tem o intuito de honrar a Deus e começa a desviar o povo de Deus do caminho do Senhor. Ouvindo esse tipo de mensagem, nós não seremos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não ficaremos mais parecidos com Ele, não atingiremos a estatura de varão perfeito, mencionada pelo apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4. Não, nós seremos mais transformados no mundo, na semelhança do mundo, e não do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, assim, irmãos, é imprescindível que demos preferência a pregadores fiéis da palavra de Deus e de preferência ainda aos pregadores que pregam com profundidade. Então, isso parte de nós. Isso também deve ser uma preocupação dos pregadores. Se um dos pregadores, se você que está me ouvindo é um desses pregadores engraçadinhos ou pensa em ser assim, tire o cavalinho da chuva, desista agora mesmo, se arrependa diante de Deus, confesse seu pecado diante de Deus e não queira ser um palhaço de púlpito. Seja um expoente da palavra de Deus, um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Faça essa mensagem chegar a outras pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre pregação, como nós também precisamos. E se você tem interesse, entre em contato e adquira esse exemplar, um exemplar desse livro comigo, Pregando as Escrituras, o Manual Bíblico de Pregação. Pregadores cheios da graça de Deus, não cheio de graça ou gracejo, tá bom? É o que nós ansiamos. Que Deus te abençoe e até mais.